Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos trabalhar sobre ética e de modo especial vamos trabalhar sobre ética e liberdade. Então durante essa aula a gente vai ver qual é a relação entre ética e liberdade, tá certo? Vamos lá? O que de fato vem ser ética e liberdade? Ora, diante da visão de Aristóteles, como nós somos seres racionais, logicamente somos seres conscientes da moral. Isto é, nós somos diferentes dos demais animais por nós sermos racionais e ao mesmo tempo ter consciência daquilo que nós fazemos. É diferentemente de um cachorro, por exemplo, que ele, ao ladrar ou morder, ele logicamente ele está agindo com os seus instintos e não porque está sabendo o que está fazendo, tá certo? Então, diante desse pensamento de Aristóteles, nós percebemos que nós temos a questão, até envolvendo a questão da liberdade, porque nós somos racionais, diferenciamos dos demais animais, porque nós temos a consciência moral, tá certo? Virtude e vício. O que vem ser virtude? Qual a relação com o vício? Então vamos ver. Virtude, de cara a gente já percebe que são coisas boas, né? Algo que qualifica a parte essencial do ser humano, né? Que é a razão, é tudo aquilo que é prática do bem, de maneira consciente, livre e responsável. As práticas boas, não é isso? Se eu sou livre, então eu vou agir de forma responsável aquilo que me compete, né? Então a virtude vem a ser a questão de assumir a consciência, né? A responsabilidade para a sua própria existência. Se eu sou livre, então eu vou agir de forma responsável aquilo que compete como ser humano. E o exemplo prático dessa forma de virtude, a empatia, a justiça, a coragem, né? Então é nessa perspectiva que vem ser virtude. Já o vício é totalmente diferente disto. É totalmente oposto. É aquilo, né, que usa da liberdade sem responsabilidade moral, que não me conduz eticamente como um ser humano consciente daquilo que eu tenho que ser feito, né? Então, constitui a mutilação da capacidade do ser humano. Aquilo que na virtude qualifica a parte essencial, no vício vai mutilar essa capacidade do ser humano. Já que nós somos diferentes dos demais animais por sermos seres racionais, o vício vem distorcer essa capacidade. O que mais está ligado a essa questão do vício? É a violência, é a injustiça. Então é nessa perspectiva que vai se diferenciar de virtude e vício, tá certo? Liberdade e determinismo. Qual é essa relação de liberdade com determinismo? Ora, de cara nós muitas vezes nos perguntamos como definir a responsabilidade humana? Como é que eu devo me responder como ser responsável pelas minhas atitudes? Então, nós fazemos ao mesmo tempo outras perguntas que concernem o ser humano. Muitas vezes você se pergunta, você é livre? O que é liberdade realmente? O que é ser livre, afinal? Então é nessas perguntas internas que nós vamos descobrir agora sobre o que é liberdade e determinismo. Iniciemos aqui falando sobre determinismo. O determinismo ele está ligado a dois conceitos importantes, dois contextos. Tanto pela natureza biológica, que você está determinado, a sua liberdade está determinada a alguns fatores que o seu instinto vai limitar a sua liberdade. E o outro é a questão do histórico social, que no caso são as leis. Você está limitado à questão das leis, a sua liberdade está condicionada às leis. Um exemplo prático, no trânsito. No trânsito, eu não posso andar de qualquer jeito. Eu tenho que seguir as leis sociais. A minha conduta vai ser de acordo com as leis do trânsito e não a minha própria conduta em si. Eu não posso fazer no trânsito do jeito que eu quero, porque eu tenho que seguir essas regras. Isso é muito prático de Thomas
Hobbes, né? As leis condicionam o homem à sua liberdade. Então é nesse sentido, gente, que vem ser o determinismo, que nós somos limitados em desses dois contextos, tanto pela natureza biológica, que é as nossas necessidades e os instintos, como também no histórico social, que está limitado à questão das leis morais e normas, não é isso? A liberdade, né, apesar de ser limitada, mas nós temos a consciência, a condição de escolhas, como no caso, vem aí Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que o homem é condenado a ser livre. Nós temos a escolha de escolher aquilo que nós queremos ser. Porém, nós somos limitados a alguma coisa. A questão das angústias. Tá, gente? Então é nessa perspectiva que vem ser liberdade e determinismo. Determinismo, você está determinado a seguir as leis morais e as necessidades e os seus instintos. A liberdade, ela está limitada, mesmo sendo limitada, mas nós temos a consciência de si das condições de escolhas, que é diferente dos demais animais, que eles fazem as coisas pelos instintos. Embora que eles vão fazendo as coisas do seu modo, mas não tem a consciência daquilo que estão fazendo. E nós somos os únicos seres capazes de agir de forma consciente. Então, nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, a diferença entre liberdade e determinismo. Eu tenho consciência que eu sou livre, porém eu tenho que agir de forma correta, tá certo? Ok? Bom, o que nos restou agora, gente, foi a dialética entre liberdade e determinismo. Qual é a relação entre essa dialética de liberdade e determinismo? Bom, o que nós podemos ver é que o ser humano é determinado e livre ao mesmo tempo. Ou seja, elas não se excluem, elas se completam. Em que sentido? Eu tenho a liberdade e ao mesmo tempo eu tenho que aceitar as condições que as leis me limitam no meu dia a dia. Eu não posso fazer as coisas, mesmo tendo a minha liberdade, mas não posso fazer do meu modo, do meu querer, né? Por quê? Mesmo sabendo que a minha liberdade é uma liberdade concreta, que todos nós temos essa consciência, que todos nós somos livres, mas nós precisamos colocar na nossa própria consciência de que não podemos fazer o que queremos, porque nós somos seres determinados a assumir com as nossas responsabilidades. É o que vai entrar agora a questão do Baruch de Spinoza, os alemães Hegel e Marx. Embora que esses pensadores tenham um certo pensamento diferente, mas diante desse pensamento aqui, de modo particular, o determinismo e liberdade, eles têm pontos em comuns. Em que sentido? Que a minha liberdade é a compreensão da minha necessidade. Então é nessa perspectiva, gente, que nós vamos encerrar essa parte, compreendendo que liberdade e determinismos, eles estão muito interligados um com o outro. Que eu tenho a liberdade, porém eu tenho que ter essa consciência que eu tenho que assumir com o determinismo, ou seja, com as leis do dia a dia, para eu assumir as minhas responsabilidades. Tá certo, gente? Então é nessa aula aqui que eu queria trazer para vocês sobre ética e liberdade. Liberdade e determinismo, né? Ou seja, esses assuntos poderão ser cobrados no Enem e que nós tentamos trazer de forma bem prática para você aqui compreender essa diferenciação, essas comparações entre ética e liberdade, liberdade e determinismo, tá certo? Então espero que aqui tenha contribuído para você, né, sobre este assunto, tá certo? Então um forte abraço e até mais.